Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Sejam bem-vindos a mais um culto, mais uma noite com muita alegria, gratidão no nosso coração. Eu peço que você esteja aí conectado conosco, para juntos nós adorarmos, louvarmos ao Rei dos Reis, amém? Eu peço uma coisa, primeiro, compartilhe essa live, compartilhe este culto lá no seu Instagram, para o seu WhatsApp, para o pessoal, para que possamos alcançar mais pessoas, para que essa mensagem, para que o nome do Senhor possa alcançar mais e mais vidas, amém? E vamos juntos, vamos cantar, louvar com muita alegria e entrega. Então não se distraia e dedique esse tempo totalmente ao Senhor junto com a sua família, amém? Glória a Deus. Essa incrível graça, o infalível amor que ao tomar meu lugar carregou minha cruz, entregou sua vida pra livre me fazer. Jesus, eu canto pelo que fizeste por mim. Quem quebra o jugo do pecado, cujo amor é poder e bem mais forte, o Rei da glória, o Rei sobre todos os reis. Santo trovão e nos deixa sem ar, em admiração, o Rei da glória, o Rei sobre todos os reis. Essa incrível graça, o infalível amor que ao tomar meu lugar carregou minha por mim. Quem põe o caos dentro de ordem e faz dos órfãos filhos e filhas, o Rei da glória, o Rei sobre todos os reis. Brilha como o sol em esplendor, o Rei da glória, o Rei sobre todos os reis. Essa incrível graça, o infalível amor que ao tomar meu lugar carregou minha sua vida pra livre me fazer.
Senhor. Tu és digno de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. Aplauda o Senhor na sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Neste momento, mais uma vez, com muita gratidão, com muita entrega no seu coração, participe conosco. Não esteja só assistindo, mas aí da sua casa também adore, também cante e entregue ao Senhor aquilo que você tem. Amém? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado aqui. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar hoje. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros, não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros, não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Queremos mais de ti, Senhor. Te adoramos, Rei dos Reis. Recebe o nosso
nosso louvor, a nossa adoração. Independente de qualquer situação, Tu és adorado aqui, Tu és exaltado, Senhor. Independente de qualquer situação que você está passando neste momento, eu profetizo a presença do Senhor na sua casa, o fogo do Senhor no seu coração, a paz que só Ele pode te dar, a alegria que só Ele pode te dar, tudo isso que só há na verdadeira presença do Senhor. Por isso nós cantamos essa canção, para que o fogo do Senhor esteja presente na sua casa, esteja presente no seu coração, independente de qualquer situação que nós possamos estar passando aqui na terra. Ele é nosso Rei, Ele é digno, Ele é exaltado e Ele te ama. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Estamos felizes por podermos compartilhar a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Quero ler um trecho da palavra de Deus para o momento de consagração das ofertas, dos dízimos. Obrigado, queridos, do louvor. E como nós estamos, somente online, não presencial, então nós vamos ministrar a consagração e logo depois a palavra principal. Vamos abrir então a palavra de Deus em Mateus 6,33, tão conhecido esse texto, mas não menos importante, conhecido, porém muito poderoso. Diz assim: então, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Primeiro, temos que entender o que é reino de Deus. É o governo do Senhor sobre a nossa vida. É um reino, é um governo que começa no céu, mas que quando nós pedimos e clamamos e praticamos e o obedecemos, ele vem para a terra também. A vontade de Deus sendo feita na terra. A sua justiça tem a ver com aquilo que é certo e errado, não de acordo com aquilo que eu penso. Pelo contrário, o certo e errado de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Deus pensa. E todas as demais coisas, se nós praticarmos isso, se o reino de Deus for o primeiro na nossa vida, se nós desejarmos mesmo o reino, que a vontade, que o governo do Senhor venha sobre nós, venha o reino de Deus sobre essa terra, e nós praticarmos tudo o que é certo ou errado, mas diante da palavra, segundo o conceito, o padrão de Deus, deixarmos de fazer aquilo que desagrada a Deus e somente praticarmos aquilo que é certo, os princípios, aquilo que está em sua palavra, então há uma promessa para nós, que é o final desse versículo: todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É uma promessa. É Deus cuidando das nossas vidas. É Deus cuidando daquele que coloca o reino em primeiro lugar na sua vida, no seu coração, na sua família. Que pratica aquilo que Deus pede na sua palavra para ser praticado. E dízimo, entrega do dízimo, entrega de ofertas, são princípios da palavra de Deus. Nós já conhecemos. E isso então, quando nós praticamos, o próprio Deus vem cuidando da nossa vida, não permitindo que nós passemos por
fome, como o salmista diz, né? Que ele nunca viu o justo mendigar o pão. Nós sempre teremos aquilo que é necessário para vivermos nessa terra quando o Senhor é o primeiro na nossa vida. Amém? Então, nesse momento que você aí na sua casa, junto com sua família, você possa pegar o seu dízimo aí na sua mão, sua oferta, e vamos juntos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Senhor, pela tua palavra e por essa promessa que temos de ti. Tudo que o Senhor fala é verdadeiro, é real e se cumpre quando nós te obedecemos, quando nós aplicamos o nosso coração em fazer a tua vontade. Senhor, agora eu peço que o Senhor multiplique na vida daqueles que são dizimistas e ofertantes. Que o Senhor receba, meu Pai, essa oferta de amor. Receba, meu Deus, a devolução do dízimo. Papai, que tudo isso, Senhor, seja para te glorificar. E, ó Deus, que o Senhor venha com a tua promessa, que nada falte ao teu povo, aos teus filhos, Senhor. Recompensa cada um com a tua generosidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então vamos para a palavra de hoje. Eu quero somente orar, então, para iniciar, né? Pai, nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha com a tua unção, com o teu poder, com a tua graça sobre a minha vida. Meu Deus, eu me coloco diante de ti, desejando, Senhor, que somente o Senhor apareça, que o Senhor fale. Amado Espírito Santo, que eu seja um canal para ministrar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Senhor. Ó Pai, que a tua igreja, que o teu povo seja abençoado por essa palavra, que essa palavra caia, Senhor, como uma semente poderosa e produza muitos frutos no coração dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de João. Não vou conseguir ler aqui, que está meio escuro para mim. Vou acompanhar no telão. O tema dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração é reposicionados e livres. Então, vamos aprender com a palavra de Deus o que o Senhor fala a respeito disso. João 8, versículo 30, 31 e 32. Veja, o próprio João escrevendo aí acerca de Jesus e daquilo que ele estava ensinando naquele tempo. Antes desse versículo 30, do 1 ao 29, Jesus começa a dizer que ele é a luz do mundo e falar para uma grande multidão. E aí João, então, no 30 diz assim, olha, aí é João fazendo uma análise daquilo que Jesus falou. Diz assim, ditas estas coisas, tudo antes, né, do 30, muitos creram nele, em Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E esse versículo do tema, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus. E eu quero começar mostrando para você que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus ordeiro e Ele se agrada disso. Por isso que a gente fala tanto, né, com filhos, com as crianças, né, quando temos filhos pequenos, ensinando a guardar, a deixar as coisas sempre manter em ordem, seja a casa, seja o material escolar, o que for, para os jovens, né, mantenham as coisas em ordem, a vida em dia, correta, porque Deus se importa, sim, com isso. Porque Deus é um Deus de ordem, um Deus ordeiro. Quando alguém vai nascer, antes que essa pessoa nasça, o próprio Deus coloca nessa vida que vai nascer um propósito, um plano. Então, como nós temos o exemplo, né, lá de Jeremias 1, o próprio Deus falando, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu coloquei já, eu te chamei, eu te separei.
Glória a Deus. Então Deus estabelece um propósito para todas as pessoas e todas as coisas, porque Deus é ordeiro. Quando a pessoa nasce, ela já tem um chamado nela, um propósito de vida. Um vai ser médico, sonhou com aquilo, porque começa dentro da pessoa. O outro vai ser político, o outro vai ser engenheiro, o outro vai ser pastor. Então, o propósito de vida, uma missão que ele tem, que é dado por Deus. E essa pessoa vem porque essa pessoa tem o seu lugar aqui na terra. Deus mesmo faz isso. E na história da humanidade não foi diferente, né? O Senhor criou todas as coisas e criou também Adão, Eva. Tinha um propósito, porque Deus não realiza nada sem propósitos. Deus sempre tem propósito para todas as coisas. E quando Deus criou ali o homem para ter comunhão, amizade, ser filhos, Deus criou uma família para ele. Mas, infelizmente, na história da humanidade, algumas coisas saíram do seu lugar. E entrou, então, o pecado na história da humanidade. E esse pecado trouxe muita confusão, porque tirou aquela família que estava plantada no jardim do Éden, arrancou aquela família, tirou ela da ordem estabelecida por Deus. Veja, Satanás, o próprio Satanás, era um anjo fora do lugar. Ele caiu, ele se rebelou, ele quis ser como Deus. Então Satanás era um anjo fora do lugar, um anjo caído. Esse diabo, Satanás, sussurrou no ouvido de Eva e tirou a mulher do papel dela, do lugar dela. E ela foi lá dar conselho para o seu marido. E quando ela fala, sussurra também no ouvido do seu marido, Adão cai também em pecado, dá ouvidos para Eva, né? E naquela conversinha, e então o homem também é tirado do seu lugar do propósito de Deus. E aí é a chave do negócio, porque o homem é tirado do seu lugar de autoridade. Mas Jesus veio, aleluia. Ele não deixou, Deus não permitiu que a humanidade ficasse caída, vivendo em pecado, sem um resgate, sem uma salvação, sem um elo de ligação. Então Jesus veio, e em Lucas 19:10 diz, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o homem perdeu o seu lugar, perdeu a conexão com Deus, não tinha mais comunhão com o Senhor. Então esse propósito da humanidade foi distanciado, né? Mas Jesus não veio somente para salvar o homem, não só para isso. Mas Jesus veio para reposicionar o homem, a humanidade, no seu devido lugar. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Que Deus ministrou muito no meu coração. Há um lugar para cada um de nós. Sem Deus, nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos erros. Não tínhamos comunhão com o Senhor. Porém, quando Jesus vem e nós temos acesso, um encontro com Jesus, então nós passamos a ser o quê? Reposicionados pelo próprio Jesus no lugar de autoridade, no lugar que é o nosso lugar, que fomos criados para esse propósito. Lá em João 14:2, se puder projetar, esse versículo é demais, né? Olha o que Jesus fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. A casa do pai já tem as moradas, querido. Jesus não foi preparar um apartamento, um prédio, um condomínio. Não, na casa do pai já tem moradas preparadas. Mas agora Jesus diz, mas eu vou preparar um lugar. Então, esse é
a obra de Jesus, essa é a obra de Jesus na nossa vida, nos reposicionar em Deus. E quando eu me encontro com Jesus, Jesus me coloca de volta na posição original. O meu novo nascimento me faz conquistar e ocupar a posição original onde Deus tinha sonhado. Na verdade, o meu espírito já está lá. Mas agora eu, que tinha perdido a conexão com Deus, porque eu carregava aquele pecado, o pecado original de Adão e Eva, agora eu, através de Jesus, posso ter acesso a Deus Pai e a tudo, ao seu reino e a tudo que no seu reino temos. Aleluia. E lá, queridos, e a fé é o elo. Então, veja, no livro de Efésios, praticamente quase todo, fala muito sobre regiões celestiais. E lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Algumas versões falam que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então existe, queridos, um território, uma região celestial. E nós, através de Cristo, do plano da salvação, nós somos reposicionados e nós já estamos. A Bíblia não fala que nós estaremos, não é o céu. O céu está nos aguardando, mas é para agora. Enquanto eu vivo nessa terra, eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais através de Cristo Jesus. Então eu já tenho esse lugar. No capítulo 2, versículo 6, segue falando também das regiões celestiais. Capítulo 2, 6. E juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, onde nós estamos, igreja? Assentados nos lugares celestiais. O corpo está aqui, mas espiritualmente eu já estou abençoado. Eu já tenho toda a sorte de bênçãos liberadas sobre a minha vida. E eu já estou assentado ao lado de Cristo. Amém? Amém? Essa é a verdade bíblica para nós. E é através da fé, que é a linguagem de Deus, que eu então trago para essa vida, para a minha vida, para a terra, as verdades de Deus. E elas se concretizam. Eu posso viver então todas as bênçãos. Aleluia. Olha só, vamos voltar para o nosso texto de origem. João 8, de 1 a 29, é Jesus falando com uma grande multidão. Muita gente que seguia Jesus. Jesus começa a dirigir palavras para aquela multidão, falando de que ele era a luz do mundo, ele era a salvação, e ensinando. Porém, eu faço uma distinção a partir do versículo 30 que nós lemos. Deixa projetado, por favor. Jesus, a partir do 30, diz: dita estas coisas, muitos creram nele. Ponto. 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Agora Jesus já não está mais falando para a grande multidão. Jesus chama aqueles que creram nas palavras. Ele falou, muitos não creram. E muitos, queridos, infelizmente, no nosso tempo, não crerão. Por isso que eu falei do propósito, e a pessoa nasce com propósito, e ela pode não crer em Deus e nunca realizar esse propósito. Ou, de repente, realizar sentindo na vida dela natural e ocupar o seu lugar. Mas, aqueles que creem, Jesus começa a dizer, há uma promessa. Há uma promessa. Jesus começa a falar para os judeus que creram nas palavras dele e fala para nós nessa noite. Nós que cremos. Agora não é mais multidão. Agora está falando bem pertinho para mim e para você que crê nas palavras do Senhor. E ele diz, olha o que ele fala, se vós permanecerdes na minha palavra,
sois verdadeiramente meus discípulos. Então, como eu posso ser discípula de Jesus? Primeiro, permanecendo na palavra, conhecendo. E permanecer, queridos, não é a palavra permanecer, né? É o contrário de fazer uma visita. Não é visitar a palavra de Deus de vez em quando, pegar, dar uma olhadinha, ler um versículo, né? Ou ler algo correndo de manhã. É você ler a palavra, conhecer, estudar, ter tempo com ela, com a palavra de Deus. E aí, olha só. Então Jesus está mostrando que aqueles que creram, que são os salvos, os crentes, porque se você crê, você é um crente, não é? Então aqueles que creem nas palavras do Senhor e permanecem, são salvos. Mas aí Jesus segue dizendo, então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu recebi do Senhor uma revelação que nós, crentes, temos um passo a mais. A salvação, queridos, é única, é uma atitude. Eu recebo o Senhor Jesus na minha vida, me entrego e passo a viver para Ele. Mas aqui Jesus está falando de um processo, porque a libertação é um processo. E todos os dias, os crentes, aqueles que creem em Jesus, precisam se libertar e ir se libertando de coisas que nos aprisionam. Muito mais nesse tempo, queridos, num tempo que nós estamos vivendo, eu digo tempo de hoje, não só pela pandemia, mas um tempo onde as coisas são muito escancaradas, onde o celular na mão é tudo muito fácil. Você tem a vida no celular. Você pega dinheiro, faz transferência, você vê o que você quer, você se conecta com pessoas do outro lado do mundo. Então as coisas, as facilidades do mundo estão muito fortes, estão muito impregnadas na nossa vida e isso é muito perigoso. Nós temos que todo dia, ir nos libertando de situações que nos aprisionam. Usar a internet não é prisão. Não foi isso que eu disse, mas depende daquilo que eu vejo, que eu tenho visto na internet. Como tem sido o meu proceder quando ninguém me vê? Eu preciso de libertação todos os dias. Qual é o meu falar? Qual é o meu falar? Quais são os meus pensamentos que ninguém conhece? O que eu tenho pensado das pessoas? Eu tenho amado como Jesus amou? Então eu entendo que essa libertação que Jesus fala é um processo diário. E sabe, eu ouso afirmar que essa libertação não é para o ímpio. A salvação é para ele. Esse é o primeiro passo. Ele entrega a vida e aí ele vai começar uma caminhada. Mas essa libertação de conhecer a verdade e conhecer e receber uma libertação é para nós. E o que eu vejo que é o mais difícil no meio, né, no nosso meio cristão, é que muitas vezes nós estamos sempre olhando aquele que está fora, precisa se limpar, precisa se purificar, e nunca estamos olhando para nós. E a própria palavra de Deus tem um versículo, eu não anotei, mas me lembrei agora, que a Bíblia fala, aquele que já está limpo, que se limpe ainda mais, e o que está sujo, se suja mais. Então é para nós, queridos, nós já nos limpamos, o Senhor Jesus vem com o sangue dele e nos purifica de todo pecado, mas diariamente nós precisamos desse processo de libertação, de tirarmos aquilo que nos aprisiona, porque as coisas erradas, os pecados, os nossos erros, né? Isso nos afasta de Deus e também faz com que nossa vida fique presa a ponto de não vivermos nessa terra tudo o que Deus tem reservado para nós. E não é pouca coisa. Aleluia, é muito. Então, a libertação é para aqueles que creem. Veja, nós temos um advogado e se nós
nos sujarmos, escorregarmos, nós temos a Jesus que é o nosso advogado. E Ele nos perdoa, e o perdão e o sangue dele nos limpa e nos purifica. Nós podemos seguir em frente. Amém, queridos? Amém, igreja? Estão comigo aí? Espero que sim. A parte do "e conhecereis a verdade". A palavra conhecer, nesse versículo, nesse termo, é conhecer de conhecer marido e mulher mesmo. Né? Quando a Bíblia muitas vezes fala, né? E conheceu Adão, sua esposa, e conheceu Abraão, sua esposa Sara. É de conhecer, é de coabitar, é de ter intimidade, de ter amor, de ter um relacionamento profundo. Porque de verdade, quem nos conhece, de fato, é aquele que mora com a gente, que dorme com a gente. E nós somos aquilo que somos. Não tem como nós maquiarmos, né? Disfarçarmos, fingirmos dentro de casa. E é desse conhecer que Jesus está falando. E conhecereis a verdade. A palavra. A verdade, eu tenho que ter intimidade. Eu tenho que conhecer, eu tenho que buscar, eu tenho que ter. Meu coração tem que desejar a palavra de Deus. Eu tenho que desejar, como eu falei na consagração, quais são os princípios que Deus tem para a minha vida. Quais são as promessas que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que amar essa palavra. A palavra de Deus. Porque é o próprio Deus falando comigo. Será que se o Senhor aparecesse na nossa casa todas as manhãs, pessoalmente, para falar conosco, nós não daríamos ouvido a Ele? Certamente sim. Nós pararíamos tudo e teríamos um tempo com o Senhor para ouvi-lo. E por que não paramos e ouvimos e nos atentamos e conhecemos a palavra de Deus? É o próprio Deus falando. Ele não está aqui fisicamente, mas deixou a sua palavra para nos guiar, para nos dirigir. Então eu tenho que ter, porque à medida eu tenho que ter esse relacionamento profundo com a palavra, porque essa palavra, essa verdade, que é a palavra de Deus, é que quanto mais eu tenho relacionamento profundo com a palavra, mais eu vou sendo transformada, mais eu vou sendo mudada, mais o meu caráter vai se parecendo com o caráter de Cristo. Sabe, queridos, caráter não é cultura, não é aquilo que a gente aprende com pai e com mãe. Caráter é aquilo que nós aprendemos de acordo com a palavra de Deus. Se é sim, é sim. Se é não, é não. A Bíblia fala. Seja generoso, seja amoroso. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Seja uma pessoa honesta. Por quê, queridos? Porque o nosso caráter tem que ser parecido com o caráter de Jesus. Em Jesus não havia falhas, erros de caráter, como às vezes a gente vê, né? As pessoas, ela tem uma falha no caráter. Em Jesus nunca teve. E é por isso que quanto mais, à medida que eu conheço o Evangelho, que eu conheço a palavra, a própria palavra de Deus vai me transformando. Porque o Evangelho tem uma proposta para nós de liberdade. Não somente salvação. Amém. Se fosse só isso, já seria bom demais. Mas o próprio Jesus deu a vida dele para que nós fôssemos livres. Então eu não preciso carregar um fardo pesado, algo nas minhas costas, um saco de lixo. Que muitas vezes a gente vê cristãos carregando um saco de lixo nas costas. Figurativo, né, queridos? Por quê? Porque as pessoas não se permitem ser libertas, livres pela palavra, ou muitas vezes não conhecem a palavra. O Evangelho nos fala de liberdade de mim mesma. Sabe, queridos, nós não somos 100% certos, ninguém é. Bom e perfeito só é Deus. Então,
Então nós temos que nos libertar dos nossos achismos, do nosso pensamento mundano muitas vezes, nos libertar da humanidade caída, do pecado. Vivíamos assim, estou acostumado, se converte e não tem transformação. Eu preciso conhecer a palavra. Da escravidão do imperador das trevas, eu fui transportada, eu fui retirada daquele imperador das trevas, do império de Satanás, e fui colocada agora no reino do Filho do seu amor. Aleluia! Eu preciso ser livre e liberta de uma mente conformada com o mundo. Romanos 12:2, né? Nós temos falado tanto, ministrado tanto na igreja do Senhor. Uma transformação na mente, a palavra de Deus. Como eu faço, pastora? Leia a palavra, se encha, conheça a palavra de Deus e a verdade vai te libertar. Você vai deixar esses misticismos. Um tempo atrás, uns anos atrás, quando começou um movimento de Deus, né? E muita gente caía no poder de Deus. E aí a gente escutava muito dizer assim, olha, quem cai para frente, quem cai para trás é o poder de Deus. Quem cai para frente não é poder de Deus. Eu acho que já é alguma coisa estranha. Isso é misticismo, querido. Não tem nenhum lugar na palavra de Deus falando isso. O poder de Deus vem de uma maneira tão forte que a carne da pessoa não aguenta. Então cai de lado, né? Pelo menos aí você está na dúvida, cai aí para o lado. Mas isso é misticismo, é coisa da nossa cabeça. Por exemplo, né, eu vejo discussões e discussões, já participamos daquilo. Olha, você é que linha? Você é o Calvino? Ou não sei quem? Mas você segue o quê? Você é ou pentecostal? Neopentecostal? Eu não sei, eu sou da Bíblia, isso eu sei. Falar bem a verdade, eu nem leio, nem sei quem é. Né? Escuto falar, os comentários, a gente se informa, mas o modelo, o padrão, queridos, é a palavra de Deus. Aí se come, se não come, pode comer o porco, porque apareceu o lençol para o Pedro. Segue a palavra, segue a verdade te libertará dessas coisas, porque às vezes fica até uma confusão na mente. É uma mente conformada com uma religiosidade. Nós não estamos falando, quando estamos com a mente assim, é um padrão que às vezes a religião colocou sobre você. E às vezes se torna um jugo, um peso sobre a nossa vida. Abandona isso. Siga a palavra. Você pode ter uma vida leve, uma vida de liberdade em Jesus. Em Jesus. Amém? Você quer agradar ao Senhor? Você tem o desejo no seu coração de agradar a Deus? Então você tem que refrear a língua, como diz a palavra, né? Deixar os desejos da carne, cuidar daquilo que você vê, honrar a sua família, viver de uma maneira digna, que os outros de fora olhem. Não é você que vai falar, nossa, eu sou bom mesmo, hein? Não, é de uma maneira que as pessoas olhem para a tua vida e falem, puxa, essa pessoa, que exemplo. Essa pessoa realmente é um filho de Deus, já está liberto, já está livre. Puxa, que vida, que testemunho. É assim que Deus quer de nós. E é assim que nós, conhecendo a sua palavra, a verdade de Deus, nós vamos ser mais santos, mais puros. Nós vamos abandonando o pecado, nós vamos tirando as correntes da nossa alma, deixando aquilo que nos aprisionava do passado. A verdade da palavra nos liberta. É possível, é possível. Mas eu quero ler com você rapidamente também Efésios ainda, falando das regiões, né, celestes. Eu quero ler com você Efésios 6:12. Porque enquanto nós estamos nesse corpo, nós vamos ter muitas lutas. Sim, Deus já nos abençoou e eu tenho que tomar posse das bênçãos através da fé. Mas veja, olha só o que diz.
Porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós estamos em guerra. Nesse tempo que vivemos, sim, também somos abençoados, somos do Senhor, vivemos pela sua palavra, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Mas nós temos uma guerra. Não é um lugar, querido, as regiões celestiais não é um lugar de neutralidade. Eu não posso ficar lá sem fazer nada. Eu tenho que me posicionar e lutar. Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra principados, dominadores do mal, como diz na palavra de Deus. E nesse lugar eu não posso deitar em berço esplêndido, descansar. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que lutar, eu tenho que ter uma posição de guerra. Por isso, seguindo um pouco mais para frente, em Efésios 6, o próprio Deus nos dá a armadura do soldado para lutar. Então, nessa guerra, queridos, não tem neutralidade. Ou eu sou filho e quero me ver livre, sou salvo, creio nas palavras e quero a cada dia me libertar. Ou, sabe o que acontece? Se você ficar sem tomar sua posição nessa guerra, essa guerra te puxa para baixo se você não avançar. Nós temos que avançar, nós temos que ir para cima. Veja, Jesus diz, lá em Mateus 16, 18... as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém. Nós somos igreja, somos salvos, os que creem na palavra. Mas Jesus não está falando aqui da facilidade, que vai ser sem luta. Não. Quando Jesus diz que as portas não prevalecerão, Jesus está dizendo que há um combate, sim. Não é sinal de facilidade, mas é sim a garantia da vitória. A vitória já é nossa, mas nós temos que enfrentar o combate, temos que lutar. E isso também é para nós como filhos de Deus, amém? E permanecer na palavra, não visitar, estar com a palavra. E nós, a cada dia que estamos em Deus, que Jesus nos conectou, aceitamos o sacrifício do Filho de Deus. A vida dele foi dada para que nós fôssemos livres. E a cada dia, eu, através da palavra e do amor que eu tenho pelo Senhor, da intimidade, do relacionamento, eu vou me libertando. Então, há uma libertação para aqueles que desejam e seguem o Senhor de coração, de perto. Um dia, queridos, pode ser que você já teve medo, pode ser que hoje ainda você esteja com problemas que você acha assim, não vai dar. Para mim acabou, é o fim para mim. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você crer nas palavras do Senhor e conhecer a palavra, aquilo que Ele diz, e tiver um relacionamento com Ele, há uma libertação para você. O Senhor pode te libertar e Ele nos liberta de medo, de culpas, do passado que nos aprisiona, de palavras que foram lançadas contra nós. Há uma libertação no Senhor, porque também em Romanos 12, 2, quando nós renovamos a nossa mente, o nosso corpo também começa a sentir as mudanças da nossa mente, porque a mente é o comando do nosso corpo. Então, quando eu creio que através da palavra de Deus eu posso me renovar e tomo posse da palavra, eu me renovo em Deus e eu vou me libertando dos lixos, das bobagens da vida, das coisas da carne, e eu vou deixando. E mais próximo eu estou do Senhor. E mais eu posso alcançar de Deus as bênçãos pela fé, um lugar, uma vida mais leve. Nós nos tornaremos, quanto mais nos libertamos, nos aproximando de Deus e de sua palavra, nos tornamos pessoas, gente mais leve, gente mais agradável, gente saudável. Então, quando você encontrar com o irmão não vai mais, ai, que luta, que difícil, só reclamação. Não.
ele começa a olhar para o futuro que espera. Ele vive uma vida abundante aqui e o céu o aguarda. Quando nós estivermos lá, queridos, não precisaremos mais de nada, porque só a presença do Senhor já será tudo para nós. Mas aqui nessa terra, ainda enquanto estivermos aqui, nós batalhamos e não dá para nós ficarmos descansando. Nós temos que nos posicionar. Então, por isso que o tema dessa palavra é reposicionados por Jesus e livres. Somos livres, há uma libertação para nós. Amém? Você não precisa mais carregar o peso do pecado. Você é livre em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Eu orei para que o Espírito Santo ministrasse no seu coração. Pessoas estão vivendo aprisionadas. Infelizmente, pessoas dentro da igreja aprisionadas por pesos e fardos colocados nas suas costas. Não há necessidade, querido. Não há necessidade. Se liberta disso. Se liberta disso. Segue o Senhor. Viver para Jesus é uma vida mais leve, gostosa. É uma vida cheia de amor. Ele te dá uma família, Ele provê na tua vida tudo o que você precisa. Então deixa para trás, se liberta hoje. Eu oro, amado Espírito Santo, para que o Senhor alcance as vidas que estão nos ouvindo. Senhor, para que o Senhor possa vir com o teu poder, com o teu Espírito Santo sobre nós. Trazendo um renovo, um reposicionamento para cada um de nós no teu reino. Senhor, que nós possamos nos agarrar à tua palavra, nos agarrar à tua voz, ao teu reino, aos teus cuidados e acharmos o nosso lugar de descanso em ti, Senhor. Há um lugar de descanso no Senhor e nós seremos livres. Livres, libertos, livres. Obrigado, Senhor, porque não há mais jugo, não há mais cadeias. As cadeias caíram por terra. Nós somos livres na tua presença, Senhor. Por isso te adoramos. A nós só nos resta te adorar, te exaltar, te amar, Senhor, porque todo o preço foi pago. Aleluia, aleluia. Declare isso na sua casa. Você é livre. Você é um filho de Deus. Jesus te reposicionou. Nada além do sangue. Aleluia. De Jesus. Ele pagou um alto preço por você. Você é livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre. Eu sou livre. Aleluia. Obrigado porque o Senhor provê para nós tudo o que precisamos para viver nessa terra.
Aleluia, já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ressuscitamos com Ele e agora nos posicionamos para lutar essa batalha, para lutar a nossa guerra. Uma guerra que a vitória é certa. A vitória é dos filhos de Deus, da igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! Obrigado, Jesus. Te adoramos. Aplauda o Senhor. Te adoramos, Jesus. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, que você possa ter sido mesmo abençoada, que o Senhor te dê uma semana de vitória, que você possa ter uma semana reposicionado em Deus, sabendo o teu lugar, onde Jesus já te colocou, lugar de filho, lugar de adorador, lugar de vencedor, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós não vamos desanimar, nós vamos batalhar. Há um combate, mas nós vamos vencer, porque maior é aquele que está conosco. Aleluia! Glória a Deus. Vamos dar o glória a Jesus? Que todo o povo de Deus diga: glória a Jesus! Aleluia! Sejam abençoados. Em nome de Jesus.